Olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Então, se você gostar desse vídeo, vai aí, se inscreve no canal, deixe seu like e principalmente seu comentário. Então, bora lá! Pessoal, é assim, o que eu vou contar hoje para vocês, nunca ninguém vai contar. Porque ninguém tem interesse que se fale sobre esse assunto. Mas eu vou contar. E por que eu vou contar? Porque importa a todos. Importa aos brasileiros e importa muito aos portugueses. Por quê? Porque estão vindo muitos brasileiros morar, trabalhar, viver aqui em Portugal. Então, sempre foi assim. Eu vou contar para vocês. Havia o pobre, o pobre, o médio pobre. Mas todos esses sempre estudaram em escola pública. Não tinha outro jeito, tinha que ser assim. Escola pública. Que sempre foi de péssima qualidade no Brasil. Desde sempre, tá? E tinha uma outra camada da sociedade que faziam o quê? Frequentavam os colégios privados. Aqueles que podiam estudavam em colégios privados. Quem tem grana, vai para o privado. Quem não tem grana, vai para o público, que é uma porcaria. Aí, no meu tempo, existia uma coisa chamada vestibular, que até existe hoje em algumas universidades. Porque assim, no Brasil, como em Portugal, as melhores universidades são as públicas. Exato. O colégio primário ou secundário, lá no Brasil, uma porcaria. Ah, mas as universidades, nossa, são assim. Eram muito boas. Porque toda a pesquisa, todo o centro de pesquisa do Brasil está dentro das universidades públicas. As maiores pesquisas concentradas nas universidades públicas, ok? E as universidades privadas, nossa, uma fortuna. Sempre foi assim. Quem tinha grana, quem tinha condições, ocupavam as universidades públicas. Pobre não tinha vaga, tô falando assim de forma geral. O pobre não tinha vaga na universidade pública. Por quê? Porque o que exigiam nos tais vestibulares, o pobre nunca tinha sequer visto o conteúdo no ensino secundário. Então, não tinha como. Alguns tentavam fazer uns cursinhos mais baratinhos, mas não conseguiam. Então, assim, o rico ia para as universidades públicas onde não pagavam nada. O pobre não fazia faculdade. Mas aí começou a surgir uma ou outra universidade ou faculdades isoladas com um custo um pouco abaixo da média, que era muito alto, era muito caro, cobrava um pouco menos. Então aqueles pobres assim, que tinham muita força de vontade, queriam muito cursar, fazer um curso superior, eles saíam do secundário, começavam no mercado de trabalho, trabalhavam, iam lá e conseguiam entrar nessas faculdades. Tipo assim, entregando metade do seu salário para pagar o seu curso superior e a outra metade para se sustentar. Mas tem muita gente que conseguiu fazer seu curso superior desta maneira, tá bom? Toda essa bagaça era injusta? É óbvio que era injusta. Era muito desigual. Era vergonhoso, para não dizer outra coisa. Mas isso se seguiu até ali anos 2004, 2005, a partir daí começou uma mudança para ingressar na universidade. Bom, é o seguinte, aí inventaram um esquema de Enem. O que é o Enem? Vocês aqui sabem, porque até tem universidades aqui em Portugal que aceitam o Enem do Brasil. O Enem é uma prova única, é como se fosse um vestibular
grandão que abraça todo o território nacional. O Enem. Chega lá, todo o povo faz o Enem e, dependendo da nota, ele entra ou não para a universidade. O pessoal ficou meio reticente, né? Ficou meio reticente, porque na verdade o Enem é uma forma correta de tu ascender a uma universidade. É uma forma correta. Mas assim, as universidades começaram a ter aceito, não aceito. Umas aceitam metade da nota do Enem, a outra metade tem que continuar sendo vestibular. Poucas universidades aceitando somente a nota do Enem. Então começou assim. Mas, gente, isso não resolveu o problema. Isso não resolveu o problema. Porque o Enem era e é ainda uma prova bem puxada, bem difícil. E as elites continuam se dando muito bem no Enem. Tá entendendo? Então, assim, se a gente pensar, mudou, mas não resolveu o problema. Não resolveu. Aí o governo, ele teve uma sacada. Uma sacada, assim, muito boa, tá? Cotas. Vamos dar cotas. O que é cota? Toda universidade é obrigada a reservar um número X de cotas para cotistas entrarem, que certos aspectos da vida dessa pessoa favoreça ela em pontuação para ingressar na universidade federal ou estadual, seja como for. Nossa, isso é mágico! Mas galera, agora é que começa o meu vídeo. É agora que ele começa. Sabe por quê? Porque eu não concordo como foi feito esse discernimento das cotas. Eu não concordo. Aí entra o meu ponto de vista. Tem gente aqui que vai dizer que concorda, tem gente que vai dizer que não concorda. Enfim, essa bagaça toda eu não concordo. Sabe como foi definido as cotas? Eles colocaram lá uns penduricalhos, mas que não vale muito. O que vale nas cotas para tu ingressares na universidade? A cor da tua pele. Se a cor da tua pele for mais escura, tu ganha pontos. Se a cor da tua pele for mais clara, tu não tem direito a esses pontos. A coisa foi feita, foi inventada de tal forma, como quem diz assim: se tu tem a cor da pele mais escura, tu não tem capacidade. Então a gente vai te dar uma forcinha. E pobre no Brasil, miserável no Brasil, é só os que têm cor mais escura. Quem tem cor mais clara não é pobre. Que isso? Que mentira! Aí a gente se dá por conta que quiseram passar uma visão para fora do Brasil. Nós precisamos pagar essa conta? Então, sim, se a tua pele é mais escura, tu ganha pontos. E muitos pontos. E consegue ingressar na universidade. Se tu não tem a pele mais escura, problema teu. Te vira. Gente, eu não acho isso justo. Nunca achei. Isso já faz muito tempo que é assim no Brasil. Aí, sem falar de outra coisa. Aí começa essa história. Gente com a cor bem branquinha, indo lá e se denominando, porque é um questionário que tu preenche, se denominando parda ou negra. Ganhava os pontinhos e entrava pelas cotas. Com a cor assim, mais clara que a minha, bem branquinha. Teve casos de gêmeos idênticos que um entrou pelas cotas, o outro não. Tem? Claro que tem. Tem sim, eu tô falando a verdade. Mas, pessoal, meu ponto de vista, se tu queres erguer um país, tu tem que procurar os mais pobres, independente da cor. Porque o governo passou a agir, na minha visão, com preconceito.
dividindo o país mais uma vez em negros e brancos, quando na verdade o que existe no Brasil são pobres, muitos pobres e pouquíssimos ricos. Essa é a realidade do Brasil. Então, por que não criar cotas em função da renda da família? Porque na verdade não interessa, é tudo gente. Não interessa se qual é a tua etnia, qual é a cor da tua pele, não interessa. Se tu é paupérrimo, se tu não tens condições de estudar em colégios privados, tu tem que ter uma válvula de escape para ter acesso à universidade pública. Mas, sabe, não tinha como, não fechava essa conta. Então, até hoje eu penso que isso foi a maior discriminação, a maior divisão. Porque realmente eu tinha conhecidos, eu tinha amigos brancos, polacos, paupérrimos, que se sentiam revoltados, porque eles não tinham condições de pagar por uma universidade privada, mas eles também não podiam entrar por cota, porque a cota é para quem é negro. Negro e branco é tudo a mesma coisa, é tudo gente, é tudo igual. Não existe isso. O que tem que se ver é a injustiça social. Isso aí é o que eu penso. Tem gente que não vai concordar comigo, mas isso é o que eu penso. Mas aí, pessoal, começou um outro movimento. Esse mesmo governo, pessoa, sei lá eu quem, que começou com essa baboseira dessas cotas, percebeu que tinha muito público, muita gente que queria fazer a universidade. Outro erro. Porque eu acho que nem todo mundo é obrigado a fazer o curso em uma universidade para ser bem sucedido. Aliás, os países mais desenvolvidos, eles têm cursos técnicos maravilhosos. E quem está me assistindo sabe disso. Cursos técnicos maravilhosos, muito valorizado, que a pessoa termina o secundário, vai lá, faz o curso técnico e tem um mercado de trabalho muito abrangente. Eu até sempre falava isso para os meus alunos, sabe? Eu comentava com eles, para ter sucesso na vida, não necessariamente tu seja obrigado a fazer um curso superior. Muitas vezes um curso técnico vale, muitas vezes, um bom curso técnico vale muito mais do que um curso superior. Mas tudo bem, isso aí é para um outro vídeo. Mas voltando ao que eu estava falando, essa pessoa, esse governo que criou essa questão aí de cotas para pessoas com... viu que tinha muita demanda. Aí começou a acontecer no Brasil um outro fenômeno. Começaram a ser criadas faculdade, pipocar faculdades, muitas faculdades por todo o Brasil. Como assim, diva? Sim, gente, os amigos do rei começaram a receber muitos empréstimos, muito dinheiro fácil para fazer o quê? Criarem suas faculdades. Aí, às vezes, tinha uma faculdade que já existia, pequenininha, de repente ela se transformou numa universidade. Como assim? Sim, foi faculdade por 20 anos, pequenininha, e de repente cresceu. E começou a pipocar, surgir. Nossa, gente, vocês não imaginam, a cada esquina tu dá um tropeço, tu encontra algumas faculdades ou universidades no Brasil. A um custo bem pequeno. Pois é, um custo pequeno. Então, o que começou a acontecer? Outro fenômeno. Aquela galera paupérrima que fez o ensino primário, o ensino secundário, nas piores escolas que vocês possam ter em mente. Essas pessoas passaram a ter condições de fazer cursos universitários. Entendeu? Lá o nosso Ministério da Educação começou a liberar todo mundo. Até eu já estava pensando em criar uma faculdade lá no Brasil.
Sério! Exigiam o mínimo do mínimo e pá, te davam lá a liberação para tu abrir teu curso. Pessoal, foi um desmando. Porque a gente sabe que não é assim. Eu vou abrir um curso de medicina. Imagina a estrutura que se precisa para ter um curso de medicina. Mas começou a pipocar faculdade, todo tipo de faculdade que vocês possam imaginar. E esse povo que teve zero de acesso à educação, mas que estavam fazendo o quê? Trabalhando. Porque o povo precisa trabalhar. Eles começaram a ver que conseguiam pagar a universidade. Tá entendendo? A pagar, porque o custo era baixinho, cabia no orçamento. Aí o pessoal partiu. De repente, nós vimos assim, um país dos sonhos. Quem queria estar na universidade, estava na universidade. Vestibular? Não! Vestibular! Ia lá e mostrava que tu sabia ler e escrever e pum, ganhasse a vaga, já estás dentro. Simples assim. Pessoal, a bagaça continua. As universidades de qualidade são ocupadas pela elite. Os pobres, os paupérrimos, que não tiveram acesso ao ensino de qualidade, se queriam fazer a faculdade, isso aqui 2016, 2017, isso aí começou a ficar bem generalizado no país. Vai lá, paga um valor pequeno, faz o teu curso universitário e sai feliz da vida. Antes de fazer a faculdade, o cara trabalhava numa lojinha, vendendo alguma coisa, ou no supermercado. Aí depois que ele faz essa faculdade, ele volta para a lojinha para vender, trabalhar no supermercado. Simples assim. Gente, o que eu quero dizer com isso? Que o Brasil está há muitos anos tentando fazer números, tá? Estava tentando, hoje não está mais. Hoje a coisa desandou total. Estava tentando fazer números para vocês portugueses, para os europeus, para os Estados Unidos, para todo mundo. Nós temos tanto por cento da população dentro das universidades. E foi nessa época que eu fiz meu mestrado, tá? Eu paguei pelo meu mestrado um apartamento. Um apartamento custou meu mestrado. Eu fiz meu mestrado e fui dar aula. E me deparei com essa realidade. Porque, claro, começou a faltar professores, porque muitas faculdades se tornou... Por isso que ninguém quer falar. Isso não é uma coisa que se fala, porque foi bom para todo mundo. Foi bom para quem queria dar aula, foi bom para quem queria fazer curso superior, foi bom para os proprietários das faculdades e das universidades, e que era bem estranho, porque muitos desses proprietários eram pessoas vindas do serviço público de Brasília, eram servidores públicos de Brasília mesmo. Pois é, começaram a se tornar donos de universidades, foi uma coisa de louco assim. Acho que foi coincidência. Então foi uma coisa boa para todo mundo, sabe? Todo mundo pegou o seu naco ali. Para que falar? Para que falar? Se um pai de família passou 5 anos da sua vida pegando seu salário e entregando lá em uma universidade baratinha, com a esperança de que fosse melhorar a sua vida, e no final desse curso ele viu que não melhorou, porque ele não conseguiu absorver absolutamente nada. Eu comecei a dar aula nessa época e foi um terror, porque eu juro para vocês, eu tive alunos que mal sabiam ler e escrever. Eles não sabiam. Eles tinham dificuldade em manusear a caneta. E quando eu me reportava aos meus superiores, esse aluno não tem condições. Vai lá e aprova. Aprova, Diva. Aprova. Pode aprovar. Não tem. Mas ele não sabe escrever. Não tem problema. Aprova. Gente... Foi aí que eu descobri que eu tinha uma ética, sabe? Tô brincando. Mas como que tu vai aprovar uma pessoa numa disciplina
que necessita de leitura, de pensamento lógico, se a pessoa mal sabe ler e escrever, mas aí tu era obrigado a aprovar, senão tu corria o risco de perder o teu emprego. Eu não aceitei isso. Não aceitei. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Então, concluindo tudo isso, se é que vocês me entendem. O que o Brasil quis fazer? Ele achou que fazer números com pessoas, ele usou as pessoas para fazer números. Para fazer número. Nós temos tanto da população dentro da universidade. Mas não é isso. O Brasil tem que entender de uma vez por todas que se for investir em educação, a educação tem que começar do zero. Do zero. Lá do primeiro ano, da primeira série, da segunda, da terceira, até a nona, o secundário. A educação, ela é feita com a criança pequena, quando a criança começa a ser alfabetizada, como muitos me mandaram aqui, descrevendo para mim, Diva, a gente aprende inglês na escola, no meu tempo eram duas línguas que se precisava aprender. Gente, educação se faz no início da vida do ser humano. É ali quando ele é pequenininho. Eu sei, minhas filhas, quando eram bem pequenas, elas ganhavam muitos presentes de Natal, mas elas jamais deixavam de ganhar uma sacolinha cheia de livrinhos infantis. Isso sempre foi o básico, sabe? Tinha os outros brinquedos, não sei o que, mas a sacolinha com livrinhos, minhas duas filhas sempre ganharam de Natal, porque aquilo era o básico do básico, aquilo tinha que ter. Porque tu tem que ler desde cedo, ler bem, aprender a escrever bem. Tu precisa disso. Depois, ter bons professores. Só que aí para ter bons professores, tu tem que investir, né? Tem que pagar bem os professores, né? Aí o governo, ele achou que podia fazer esse serviço em cima. Mas ele sabia que não ia funcionar, mas ele queria mostrar números. O povo brasileiro foi aleijado de educação. Aleijado de educação. Então não se surpreendam, vocês, meus amigos portugueses, se encontrarem pessoas aqui que vieram do Brasil dizendo que são formadas em determinado curso e falarem problema, falarem um monte de coisa errada, não saber escrever. Não se surpreendam com isso. Não pensem assim, nossa, que horror, como que pode? O cérebro do brasileiro tem algum problema? Não. Não é o cérebro do povo brasileiro que tem problema. É o cérebro dos governantes. Agora me digam, um povo sendo levado dessa forma, onde vai parar? Onde vai parar? Gente, era isso que tinha para hoje. É meio angustiante para mim, eu confesso, que esse vídeo aqui foi um dos vídeos que eu mais custei para gravar. Mas eu acho que vocês precisam saber. E que os brasileiros precisam saber que foram ludibriados esse tempo todo. Tá? E como um amigo, uma pessoa aqui inscrita no canal, disse pra mim que talvez eu nunca mais possa pôr os pés no Brasil. Como eu não tenho essa vontade mesmo de voltar pro Brasil, eu me libertei e tô trazendo aqui pra vocês agora essa bagaça toda, entendeu? Então, você que passou por isso, brasileiro, você foi ludibriado, você foi usado, você gastou seu dinheiro em vão. Eu vejo alunas minhas que se formaram em universidades que eu dei aula, que hoje elas fazem exatamente a mesma coisa que elas faziam quando elas não tinham o curso superior. A mesma coisa, ou nos dias de hoje, pior ainda. Então, essa é a história da educação no Brasil. Eu só estou contando fatos. E contra fatos não há argumentos.
e tem meu ponto de vista a respeito disso. Tá bom? Beijos para todos vocês e até a próxima.